Aleluia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua maravilhosa companhia. A palavra que eu trago hoje é uma palavra que eu tenho a mais absoluta certeza que vai abençoar a sua vida. Especialmente se você, de repente, num certo momento bom da sua vida, quando tudo estava indo muito bem, você foi surpreendida, você foi pego de surpresa com uma situação adversa que tirou aquele sorriso dos seus lábios, aquele ar de comemoração e colocou um monte de perguntas e questionamentos na sua cabeça. Perguntas do tipo: mas meu Deus, parece que estava dando tudo certo. Parece que estava indo tudo tão bem, agora isso me acontece. Por quê? Por que justo agora, Senhor? Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que foi que eu fiz para merecer essa situação? Mas eu fiz tudo direito e agora eu recebo isso, meu Deus. Você já teve momentos assim na sua vida? Eu já tive na minha. E eu quero falar um pouco sobre as experiências que eu tive nesses momentos e eu quero usar a palavra de Deus para responder algumas das suas perguntas. Uma palavra que está no Evangelho de João. E nós estamos numa campanha especial de oração e eu quero muito que você receba uma oração. Se você quer, então por favor, escreva aqui nos comentários: sim, eu quero. E se você quiser, coloque aí as causas pelas quais você quer a oração. Se você puder, aperta aí o joinha. Creio que pode. Então aperta o joinha aí para você não esquecer. Que o Senhor te abençoe. Que essas mãos que você está usando aí para me dar o joinha possam ser mãos que portem milagres, tá bom? Que carreguem milagres. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Eu tenho a impressão que você conhece essa palavra. Dá uma olhadinha aí. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu creio que você já ouviu essa palavra. Pelo menos um trecho desse versículo você já ouviu. Aliás, nessa questão de trecho, muita gente fala um trecho desse versículo sem citar a parte mais importante dele. Você já deve ter ouvido alguém dizendo: olha, no mundo tereis aflições, não é? Muita gente lembra dessa parte aí, né? A gente não queria, né? Esse é o tipo de promessa que a gente não acorda pela manhã e pede a Jesus: Senhor, cumpre em mim a minha cota de aflições de hoje, né? Ninguém pede. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aflições não precisa pedir, não precisa planejar, elas simplesmente aparecem. Elas aparecem. E olha só, tem mais um detalhe. Normalmente, elas aparecem em momentos em que as coisas estão indo bem. Em momentos que você já estava assim, se preparando para descansar. Em momentos que você às vezes estava até comemorando. Momentos em que você estava assim, celebrando um tempo bom na sua vida. Dizendo: agora sim eu vou poder desfrutar disso ou daquilo, né? Comigo já aconteceu muito isso. Eu já aprendi a lidar com isso, mais ou menos como o apóstolo Paulo disse. Eu já sei o que é ter muito, o que é ter pouco, eu já sei o que é ter fartura, o que é ter escassez, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já aconteceu comigo de estar com a vida tranquila e de repente aparecer essas aflições. Às vezes na saúde, às vezes nas finanças, às vezes na criação de filhos, enfim, elas aparecem na nossa vida. Elas não precisam ser convidadas. Você não precisa invocar as aflições. Elas surgem. Só que tem um detalhe.
Essas aflições, elas não podem, não devem nos apanhar de surpresa se a gente estiver atento às palavras de Jesus. Jesus já disse isso há mais de 2000 anos, que nós teríamos aflições. Mas como disse, muitos de nós às vezes nos prendemos ou apenas nos lembramos desse trecho do versículo, mas o versículo não começa aí. O versículo começa dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Só que para a gente saber o que é que são estas coisas, é preciso a gente ler os versículos anteriores, porque aqui nós estamos praticamente na conclusão de um diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos. E esse já é o final do diálogo. Então, para saber quais são essas coisas às quais Jesus está falando, você precisa ler o que vem antes. Mas se você não quer ir agora ler lá, eu já vou te dizer o que é que Jesus disse para eles. Esse é o momento em que Jesus está preparando os seus discípulos para o momento do sacrifício. Porque até então eles estão caminhando com Jesus, vendo as coisas maravilhosas, engordando os olhos nos sinais, nas maravilhas, nas coisas fantásticas que Jesus está realizando. É Jesus curando leprosos, é Jesus multiplicando pães e peixes, é Jesus devolvendo vista aos cegos, é Jesus parando o enterro, ressuscitando mortos. Enfim, eles estão vendo momentos de glória de Jesus. Todavia, eles ainda não se prepararam para o momento em que Jesus será tomado como um sacrifício. Eles ainda não pararam para refletir, levar a sério aquilo que Jesus tem dito para eles. Porque Jesus já estava prevenindo eles aos poucos, dizendo que importava que o Filho do Homem fosse morto, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Enfim, Jesus já estava dando pistas, falando com eles, mas eles não queriam refletir sobre isso. Parece que é um comportamento comum, né? Ninguém quer pensar no pior, não é? Ninguém quer pensar nessas coisas. Mas essas coisas, elas acontecem. E é necessário que a gente pare para pensar nisso. É necessário que a gente abra a nossa visão para as coisas que a vida nos oferece, além dos momentos de celebrações. A vida também nos oferece dores, adversidades, sofrimento, deserto, aflições. E sabe por quê que nós temos que passar por isso? Para que nós não nos tornemos ou não estacionemos na condição infantil do ser. A condição infantil do homem e da mulher às vezes nos faz pensar que o mundo gira em nossa volta, que as pessoas estão aí para nos servir, que tudo vai dar certo para nós e que ninguém pode se atrever a nos contrariar, que nós não devemos e não podemos passar por lutas, por adversidades. Mas esse é um pensamento infantil. A criança pensa dessa forma. Os adultos sabem que é necessário ser provado, ser purificado no fogo. Aqueles que já cresceram espiritualmente sabem que no sofrimento, quando Deus está presente, Deus consegue extrair coisa boa de nós. Então, embora a gente não queira pensar, o sofrimento vem. E ele vem das mais diferentes formas, tá? Às vezes é um filho, uma filha que dá problema. Às vezes é um cônjuge que também dá problema. Às vezes é a finança, às vezes é a saúde, às vezes é a parte espiritual. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre as coisas às quais ele enfrentaria. E os discípulos estão sendo então prevenidos com relação a esse momento que vai chegar. Isso é certo, é para isso que Jesus veio, para ser o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, havia necessidade de Jesus ir para a cruz. Não é nos milagres que Jesus venceria Satanás. Não é nos sinais miraculosos, porque isso ele
pôde imitar. Se você olhar lá em Êxodo, quando Moisés está diante de Faraó operando sinais, milagres, maravilhas, os bruxos, os feiticeiros, os magos de Faraó estão imitando os sinais miraculosos que Moisés fazia pelo poder de Deus. Pelo poder do diabo, eles estavam fazendo coisas semelhantes. Mas o sacrifício de Cristo na cruz é a forma que ele venceria o diabo. O diabo fez de tudo para tentar tirá-lo do caminho da cruz. Chegou a usar inclusive a boca de Pedro para dizer: não, Jesus, não, isso não vai te acontecer, o Senhor não vai passar por isso não. Mas era na cruz que Jesus venceria o maior problema que a humanidade tinha, que era a separação de Deus. É ali que ele nos reconciliaria com Deus. Então ele está prevenindo os discípulos. E no final, Jesus vai dizer essas palavras. Dizer: mas tenham paz. Ei, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz, para que vocês não percam a paz. Porque as aflições, elas virão. Isso é certo. Agora, se vocês tiverem paz em mim, se vocês tiverem a minha paz, essas aflições não vão parar vocês. Essas aflições não vão derrubar vocês. Essas aflições não tirarão vocês do caminho o qual eu preparei para vocês. Então, meu irmão, minha irmã, nesta mensagem eu aprendo, primeiro, Jesus nos prometeu uma paz. E o que nos faz vencer as aflições não é a nossa capacidade de suportar, não é a nossa sabedoria, não é a nossa habilidade, não é a nossa força. O que nos faz passar pelas aflições sem cair, sem sucumbir, sem desanimar, é a paz que enche o nosso coração. A paz que vem de Jesus. E Ele prometeu essa paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. A segunda coisa que eu aprendo é que as aflições, elas são apenas parte de um processo que não termina nas aflições. Esse processo, ele termina na nossa condução à salvação e à vida eterna. Nós não vamos ficar estacionados e morrer nas aflições. Não. Aflições é apenas um lugar por onde a gente passa, que nos ajuda a purificar e nos preparar para o céu, para estar com Deus, para vencer como Jesus venceu. E por último, eu quero dizer para você, aquilo que Jesus disse aconteceu. Os discípulos venceram exatamente conforme Jesus disse. E da mesma forma que aqueles discípulos venceram, você, se acolher essa palavra para você, você também vai vencer. Eu sei que não é fácil passar pelas aflições, eu passei por elas, eu sei da sua dor. Eu sei como é terrível você enfrentar situações em que você se sente impotente, incapaz. E parece que as horas não passam. Parece que os dias se alongam, parece que é uma eternidade. Mas creia nisso que eu vou te dizer. Vai passar. Vai passar. E assim que você passar, você olhará para trás e você vai agradecer a Deus. Porque Deus te tirou do meio das aflições no tempo certo, no momento exato. E para que você tenha fé, para que você não esmoreça, para que você permaneça firme com Jesus, eu quero apresentar o seu nome em oração agora, pedindo que o Senhor te ajude, te conforte, te console. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante de Ti agora a minha oração, Senhor, por todas as pessoas que estão agora enfrentando um momento de dor, de angústia, passando pelas aflições.
Eu sei, ó Deus, que o Senhor está ao lado delas. Eu sei que o Senhor não é indiferente à dor dessas pessoas. Eu sei que o Senhor cuida delas, porque o Senhor as ama. Ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que por meio dele nós fôssemos reconciliados contigo. Ele veio para pagar a nossa dívida impagável. Aquilo que nos era impossível, Ele fez possível por amor a nós. Ele nos reconciliou contigo. E é pelo sacrifício de Jesus que agora nos foi aberto um novo e vivo caminho que nos conduz ao trono da graça do nosso Senhor Deus. Por isso, meu Deus, eu me achego confiadamente diante de Ti, diante do Teu trono da graça, porque eu sei que quando o Senhor olha para nós, é o sangue de Jesus que o Senhor vê sobre nós. O precioso sangue inocente que foi derramado na cruz venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a morte e nos trouxe a vida. Por isso nós temos segurança contigo. Meu Deus, eu peço, toca nos corações agora, os corações angustiados, atribulados, aflitos. Conforta esses corações, que essas pessoas saibam que as aflições passarão, mas a Tua palavra não passará. A Tua promessa permanece firme, a promessa de que o Senhor nos concede paz e que o Senhor tem um lugar maravilhoso para nós. A promessa de que o Senhor nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, ela permanece sobre nós. Meu Deus, eu oro agora apresentando os enfermos, as muitas pessoas que estão com dores terríveis, que afligem o corpo, a alma, o coração. Visita essas pessoas agora e vai curando, Senhor, vai sarando, vai tirando essas dores. Repousa a Tua mão poderosa sobre cada uma dessas pessoas, como um bom pai que acolhe o filho nos braços, que traz a filha para perto, que oferece carinho, segurança, proteção. Meu Deus, visita aqueles que estão aflitos, endividados, com a sua vida financeira destruída. Que o Senhor traga a oportunidade para que eles alcancem os recursos para sair desse lugar de humilhação, de impotência, de incapacidade. Abra as janelas do céu, Tu que és o dono do ouro e da prata. Abençoa essas vidas com bênçãos financeiras, fazendo brotar de onde não existe, multiplicando aquilo que está nas mãos, trazendo sabedoria, alternativas, inteligência, para que elas possam vencer a crise. E saindo da crise, glorifiquem o Teu nome, testemunhando o milagre, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Eu oro pelas muitas famílias que foram destruídas pela mentira, pela inveja, pela traição, pelo amor que se foi. Eu peço, Senhor, traga restauração, renovo, traga fé e esperança às pessoas que lutam por uma restauração, por uma reconciliação. Fortaleça o coração dessas pessoas, meu Deus. Visita essas pessoas com a Tua presença que nos traz consolo, conforto, esperança e fé. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã, que cada pessoa possa receber a resposta à sua oração. Olha para esses comentários que estão aqui, Senhor, e atenda-os. Atenda cada comentário, responda essas orações, ó Deus. E glorifica o Teu nome operando milagres nestas vidas. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Eu desejo um dia abençoado para você, meu irmão, minha irmã. Peço que o Senhor te visite nesse dia com poder e glória. Por favor, lembre-se de dar o joinha, de se inscrever no nosso canal e compartilhar essa palavra. Fique com Deus, tô indo com Ele também.